Boa noite a todos e todas. Estamos dando início, neste momento, à sessão solene de instalação da 19ª legislatura após a redemocratização do país, 32ª no município e 34ª legislatura da instalação da Câmara Municipal de Bauru. Temos a honra de presidi-la, conforme os artigos 9º e 42º da Lei Orgânica do Município e artigo 4º do Regimento Interno, para que os vereadores, a prefeita e o vice-prefeito prestem compromisso e tomem posse em seus cargos. Neste momento, procederei à chamada dos senhores vereadores eleitos. Primeiro secretário. Boa noite a todos. Vereador Alexandro Bussola, vereador André Luiz de Paula Maldonado, vereador Antônio Carlos Domingues, vereador Arnaldo Ribeiro Pinto, vereador Dário Luiz Souza da Silva, vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior, vereador Edson Miguel de Jesus, vereador Emerson Pereira Batista, vereadora e presidente Estela Alexandre Almagro, vereador Hélio Venâncio Ferreira, vereador José Roberto Martins Segala, vereador Júlio César Aparecido de Souza, vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, vereador Manuel Afonso Lozila, vereador Marcelo Roberto Afonso, vereador Márcio Rogério Marini Teixeira, vereador Marcos Antônio de Souza, vereador Milton César de Souza Sardim, vereador Natalino Davi da Silva, vereador Ubiratã Cássio Sanches e vereador Vanderlei Rodrigues Júnior. Já se encontram presentes no plenário a senhora Suelen Silva Rosim, prefeita municipal reeleita, e o senhor Orlando Costa Dias, vice-prefeito reeleito. Solicito ao primeiro secretário que nomine as autoridades presentes. Tenente Coronel Nilson César Pereira, comandante do 4º Batalhão de Caçadores de Bauru. Dr. Tiago Tesani, presidente da OB Bauru. Carlos Eduardo Camargo, gerente de relacionamento da CPFL. Roberto Andregueto, assessor do deputado federal, delegado da Cunha. O senhor Renato Purini, presidente do DAI e ex-presidente dessa casa. Nós escolhemos para secretariar esta sessão solene o vereador Júlio César como primeiro secretário e o vereador Ubiratã Cássio Sanches, que já estão, respectivamente, em seus postos. Iniciamos oficialmente esta sessão solene às 18h11. Convidamos a todos para juntos cantarmos o hino nacional brasileiro. Gigante della propria natureza,
a vida no teu seio mais amor. Com pátria amada e honrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una garupa sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas sempre da justiça acaba forte, verá seu filho teu não foge à luta, ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, solicito aos senhores vereadores que fiquem em pé para prestarem o compromisso regimental, repetindo comigo. Prometo manter, preservar e cumprir Prometo manter, preservar e cumprir as Constituições Federal e Estadual, as Constituições Federal e Estadual, a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Casa, a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Casa, observar as leis, observar as leis, promover o bem-estar do povo promover o bem-estar do povo e defender a autonomia do município. e defender a autonomia do município. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores para que assinem o livro de posse. Vereador Alexandro Bussola. Aguarda. Depois que ele fizer, aí... Pedro. Vereador André Luiz de Paula Maldonado. Vereador Antônio Carlos Domingues. Vereador Arnaldo Ribeiro Pinto. Vereador Dário Luiz Souza da Silva. Vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior.
Vereador Edson Miguel de Jesus. Próximo sou eu? Não? Vereador Emerson Pereira Batista. Aí você vai me chamar, você afasta um pouquinho. Vereadora Estela Alexandre Almagro. Vereador Hélio Venâncio Ferreira. Vereador José Roberto Martins Segala. Vereador Júlio César Aparecido de Souza. Vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Vereador Manuel Afonso Lozila. Vereador Marcelo Roberto Afonso. Segue.
Sem querer assinar. Deus abençoe a casa do povo. Vereador Márcio Rogério Marini Teixeira. Vocês, todos, cidadãos. Vai pro próximo, Solene. Vereador Marcos Antônio de Souza. Chama o próximo. Vereador Milton César de Souza Sardim. Vereador Natalino da Vida Silva. É, caramba. Vereador Ubiratã Cássio Sanches. Penúltima linha. Eu vou beijar a aliança que nós temos. Vereador Vanderlei Rodrigues Júnior. Acabou? Solicito a todos os senhores vereadores que fiquem em pé.
Declaro Vossas Excelências empossadas nos cargos de vereadores e vereadora à Câmara Municipal de Bauru para a legislatura que nesta data se inicia com término previsto para 31 de dezembro de 2028. Neste momento, podem se sentar, senhores vereadores, já estão empossados. Uma vez de cada, agora o Poder Executivo. Neste momento, prestarão o compromisso geral de posse a senhora Suelen Silva Rosim, prefeita municipal reeleita, e o senhor Orlando Costa Dias, vice-prefeito reeleito. Solicito que ambos fiquem em pé e repitam comigo. Prometo manter, preservar e cumprir. Prometo manter e preservar e cumprir. As Constituições Federal, Estadual. As Constituição Federal e Estadual. E a Lei Orgânica do Município. E a Lei Orgânica do Município. Observar as leis. Observar as leis. Promover o bem-estar do povo. Promover o bem-estar do povo. E defender a autonomia do município. Defender a autonomia do município. Solicitamos que a senhora Suelen Silva Rosim e o senhor Orlando Costa Dias assinem o termo de posse. Perfeito. Convidamos agora a senhora prefeita municipal, senhora Suelen Silva Rosim, a fazer uso da palavra. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Bauru. Que alegria. Bom, que dia especial. Hoje assumo mais uma vez, com muita gratidão, mais 4 anos à frente da nossa amada Bauru. É uma honra imensurável receber a confiança de muitos que acompanharam o nosso trabalho ao longo desses 4 anos e nos deram a oportunidade de seguir trabalhando pela nossa cidade por mais 4 anos. Com a confiança de muitos que depositaram em mim, e também no nosso vice-prefeito, Dr. Orlando Costa Dias, nós renovamos o nosso compromisso de trabalhar incansavelmente para construir uma Bauru próspera, justa e acolhedora, como procuramos fazer nos últimos 4 anos. Quero primeiramente agradecer a Deus, publicamente, já faço isso sempre e não teria como ser diferente nessa noite, por Ele ter estado ao meu lado ao longo desses quase 4 anos, sempre segurando na minha mão, porque para mim não é um cargo, é uma missão. Toda a honra e toda a glória sempre serão entregues a Ele. Quero agradecer também à minha família, especialmente aos meus pais, que estão sempre ao meu lado. Passamos por dias muito difíceis, mas foram vocês que me ensinaram a não desistir, permanecer, independentemente das circunstâncias. Muitos podem falar algumas coisas, mas só Deus sabe e não conhece o nosso coração. Vocês são, de fato, a minha família é o meu maior patrimônio. Os que caminharam conosco ao longo dos últimos anos, seja na prefeitura ou durante a nossa campanha, muito obrigada. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. A nossa amada Bauru, muitos desafios pela frente, gente, são tantos, inúmeros, mas nós acreditamos no potencial da nossa cidade. Sabemos que juntos a gente pode superar todo e qualquer desafio.
Vamos seguir priorizando ações que impactam diretamente na nossa população. A entrega do nosso tão sonhado hospital municipal, a retomada, finalmente, das obras da nossa estação de tratamento de esgoto, as novas instalações da prefeitura. Vamos seguir investindo em infraestrutura urbana, saúde, mobilidade e segurança. Tudo aquilo que for de interesse da nossa população vai ser o nosso maior objetivo. Será o mandato da consolidação, porque nós já construímos muito até aqui. Aos vereadores e vereadoras eleitas e eleitos, quero reforçar aqui o meu desejo de diálogo entre nós. Será sempre, sem dúvida, a minha prioridade. Diálogo não significa a gente ter uma uniformidade de ideias, mas sim de buscar o consenso e colocar os interesses do povo em primeiro lugar. Da minha parte, haverá sempre a abertura, respeito e disposição para construir soluções conjuntas. Reitero a importância de trabalharmos lado a lado, cada um respeitando as suas responsabilidades, o seu papel, unidos pelo mesmo objetivo: entregar resultados que transformem a vida de quem mais precisa. Desejo sucesso a todos nessa jornada. Vamos trabalhar para todos, aqueles que nos elegeram e aqueles que não confiaram o seu voto em nós. Por fim, eu deixo aqui a minha eterna gratidão, meu amor, a minha dedicação. Que esse próximo mandato seja um mandato da consolidação, dos bons projetos, dos grandes projetos para uma cidade que precisa e merece avançar. Que 2025 seja um ano de muitas realizações. Trabalho vai continuar sendo a nossa melhor resposta. E como eu sempre falo, naquele 1º de janeiro de 2021, eu disse aqui e reitero, que Deus siga nos dando sabedoria para fazer as melhores escolhas. Eu acho que todos nós aqui temos um único desejo e um único objetivo: fazer a nossa cidade crescer. E vocês vão poder contar comigo, com o meu trabalho, com o Dr. Orlando, com a nossa total dedicação e de toda uma equipe. Aqueles que foram, aqueles que chegaram, aqueles que vão ajudar a gente a continuar construindo uma cidade melhor. Parabéns aos eleitos e eleitas, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e que 2025 seja um ano de boas notícias. Meu muito obrigada, que Deus nos abençoe. Neste momento, solicito ao senhor primeiro secretário que assuma esta presidência para que eu possa falar em nome do Poder Legislativo. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. E permitir que essa Câmara hoje pudesse estar literalmente lotada, sem controle de entrada, se dá por uma razão muito especial. Após essa sessão solene de posse, nós temos eleição da mesa da Casa. E uma nova sede para o Poder Legislativo que possa dignamente responder e receber a população de uma cidade de 400 mil habitantes tem que estar na ordem do dia. Eleição da mesa da Câmara é mais do que cargos e acordos. É construir efetivamente um poder forte. Por isso, nós fizemos questão de não limitar a presença de ninguém. Então, eu peço perdão pelo desconforto, porque fui eu quem tomou a decisão de liberar, literalmente, para que todos que quisessem adentrar a esse plenário pudessem fazê-lo. Muitos me perguntaram: Estela, você agora será presidenta da Câmara Municipal de Bauru? Acho que ainda não. Mas essa dúvida que pautou a preocupação de muitos e norteou a alegria de tantos outros se justifica pelo marco histórico de que, pela primeira vez, nesses 128 anos de emancipação política do município, uma mulher, eu, ter sido a mais votada entre todos os candidatos, eleitos ou não, com 7.586 votos, o que eu aproveito a oportunidade para, mais uma vez, agradecer o apoio e a confiança daqueles que me colocaram neste lugar da história. O artigo 9º da Lei Orgânica do Município, combinado com o 29 da Constituição Federal, estabelece que, no primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, em sessão solene de instalação, independente do número, sob a presidência do mais votado, no caso, a mais votada, dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse.
Nosso regimento interno, em seu artigo 4º, determina que também cabe a mim a indicação de 2 vereadores para as funções de primeiro e segundo secretários. Escolhi os vereadores Júlio César Aparecido de Souza e Ubiratã Cássio Sanches, respectivamente, para me auxiliar nessa missão histórica. Reeleitos e componentes, ao menos até aqui, de grupos distintos dentro da Câmara Municipal, ou seja, situação e oposição ao governo reconduzido da prefeita Suelen Rosim, penso ter optado pelo caminho harmonioso da relação republicana. Também é minha tarefa indicar um parlamentar para falar em nome do Poder Legislativo, já que é evidente que a chefe do Executivo falou pelo poder que ela representa. E tomei a audaciosa e inédita iniciativa de me autoindicar. Mas esta não é uma missão das mais fáceis, eu confesso. Não chega nem perto de ser meramente protocolar e, de outro lado, importa na difícil tarefa de, em nome do Poder Legislativo, falar ao povo, aos demais vereadores, à imprensa, à sociedade organizada e aos representantes do Poder Executivo sobre nossos desafios para os próximos 4 anos. E não há como falar do futuro sem referenciar-se no passado, recente ou não. Em muitos momentos da história, não apenas de Bauru ou de São Paulo, nem mesmo apenas do Brasil, mas em muitos momentos da história política do mundo, grandes discursos marcaram o início ou o fim de algumas eras. O discurso "Eu Tenho um Sonho", de Martin Luther King, em 1963, foi um dos mais emblemáticos da história dos Estados Unidos e discursou sobre a igualdade racial. Ele sonhou um futuro em que a discriminação racial seria superada e todos seriam julgados pelo seu caráter e não mais pela sua cor de pele. O discurso "Do or Die", de Mahatma Gandhi, em 1942, mudou literalmente a humanidade. Por quase um século, a Índia foi colonizada por britânicos. O Congresso indiano, liderado por Gandhi, colocou em prática uma revolução pacífica que forçou a retirada dos colonizadores do país. O discurso de Gandhi intentou compartilhar táticas de uma desobediência civil para garantir a independência não violenta. Getúlio Vargas, em 1º de maio de 41, destacou a importância dos trabalhadores e trabalhadoras para o desenvolvimento do país e anunciou políticas públicas trabalhistas e sociais. Eu poderia ainda citar dezenas de outros discursos de homens brilhantes que mudaram a história da humanidade, como Nelson Mandela, em 94, que, ao se tornar o primeiro presidente negro, ou do meu amigo e referência política, professor Dr. Juarez Xavier, da Unesp Bauru, como primeiro diretor negro da Faculdade de Arquitetura, Artes e Designer, a FAAC, da nossa Unesp. Mas eu quero aqui mencionar em destaque a contribuição histórica de 3 mulheres, na verdade 4, brilhantes, cada uma a seu modo, que também ajudaram a mudar a humanidade. Quero falar de Malala Yousafzai, ativista paquistanesa pelos direitos das mulheres à educação, no Congresso das Nações Unidas, em 2014, destacando a importância da educação para as meninas em todo o mundo e a luta contra a violência e o extremismo. Quero falar de Emma Watson, atriz americana que, em nome da campanha He for She, ou Eles por Elas, que promove a igualdade de gênero e a luta pelos direitos das mulheres, destacando a importância do feminismo e da colaboração entre os homens e mulheres para alcançar a igualdade na sociedade. Quero falar de Marielle Franco. Em seu discurso, Não Serei Interrompida, em 8 de março de 2018, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Era 8 de março. 6 dias depois, ela foi barbaramente executada por adversários políticos que não souberam conviver republicanamente com uma voz de oposição
e adversários econômicos que se viram ameaçados por sua ação fiscalizatória. Sir John True, em 1851, perguntou: "E eu não sou uma mulher?", questionando uma reunião clerical onde se discutiam os direitos das mulheres, com a presença de religiosos que defendiam que mulheres não deveriam ter os mesmos direitos dos homens, porque, segundo eles, elas seriam frágeis, intelectualmente débeis, porque Jesus foi um homem e não uma mulher, e porque, por fim, a primeira mulher foi ou teria sido uma pecadora. Mesmo em 2025, é inegável que a religião tem se colocado em muitos momentos como um incontroverso instrumento da política. O pastor Henrique Vieira, na jornada de fé e ativismo, desafia as normas tradicionais sobre o que significa ser um líder religioso no Brasil. Ele disse: "Quando a fé estimula o ódio, ela nada tem a ver com Jesus." Frei Beto também nos ensina que Jesus foi o primeiro prisioneiro político. Todos nós cristãos, disse ele, somos discípulos de um prisioneiro político. Jesus não morreu nem de hepatite, nem na cama, nem de desastre de camelo em uma esquina de Jerusalém. Ele foi preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos, o romano e o judaico, e dependurado numa cruz como subversivo, porque no reino de César, ele ousou anunciar um outro reino possível, que era o reino de Deus, que a igreja cuidou de colocar lá no céu. Não. Para Jesus, era um projeto civilizatório, lá na frente da história humana. Como a gente fala, nós queremos uma sociedade de paz, de harmonia, de isonomia, de justiça. E Jesus falava isso em uma expressão: reino de Deus. É isso que Deus quer. Que todos vivam como irmãos, sendo diferentes como em todas as famílias, mas ao mesmo tempo com os mesmos direitos e oportunidades. Quase 2 séculos depois, muito se avançou em pautas estratégicas para as políticas públicas, como os direitos das mulheres, a igualdade étnico-racial, a pauta LGBTQIAPN+, meio ambiente, o social, os direitos dos trabalhadores, os direitos dos animais, enfim. Mas muito ainda temos para avançar. A história dos primórdios da nossa cidade, ainda no século XIX e XX, é uma história que tem combustível suficiente para obras da 7ª arte. Éramos uma selva da então província de São Paulo. Nossa história começou com uma guerra. E terrível, porque foi uma guerra assimétrica, com muito mais armas e recursos para o opressor que para os oprimidos. Uma guerra pela conquista do território e que, mesmo sendo assimétrica, durou mais de 60 anos, pois os indígenas caigangues resistiram dentro das matas o quanto puderam e não desistiram de recuperar estas terras. Por mais de 60 anos, lutaram até a dita pacificação, que, na verdade, foi uma imposição branca. Os brancos ditos civilizados e o próprio governo de São Paulo financiava parte da matança, das perseguições contra indígenas, principalmente para concluir a construção da Ferrovia Noroeste, que passava por meio da selva paulista e para abrir mais espaço para as fazendas de café. Nossa terra tem uma gênese brutal, sim, ou brutalizada, de muito preconceito e violência contra os habitantes nativos que já estavam aqui antes de 1850. Antes de os primeiros conquistadores de terras, os primeiros grileiros chegarem até aqui. E aqui eu quero me reverenciar em Índia Vanuiri, e inúmeros caigangues que, em pleno 1912, se encontravam ainda escravizados em terras de coronéis locais. E por que relembrar, em uma data festiva, tragédias que marcaram a humanidade e a formação da nossa cidade? Simples.
porque a maneira mais fácil de uma sociedade vivenciar uma tragédia novamente é esquecer-se do que aconteceu antes. É relativizar, como muitas vezes se faz, inclusive por aqui. A própria Fundação de Bauru e a partir da Câmara Municipal de Espírito Santo da Fortaleza, ainda no final do século XIX, demonstra que neste espaço de poder, as decisões repercutem muitas vezes definitivamente. Aqui começamos a falar sobre as mulheres dessa terra e só podemos iniciar falando da primeira, a mulher indígena que habitou livre esse território por milhares de anos. Aqui ela povoou as matas, junto à Mãe Natureza, construiu e constituiu a essência e a humanidade deste lugar. Sua força deve ser reconhecida como daquela pela qual estamos aqui, porque cuidou desse santuário que hoje chamamos de cidade de Bauru. Ainda que vitimada junto aos seus e às suas pelos massacres e forçada a pacificar a relação com os invasores, deixou suas raízes, seu sangue, suas lágrimas irrigaram esse solo e a sua alma habita os ventos que nos trazem a renovação de esperanças. Na mesma perspectiva, destacamos a participação da mulher negra na consolidação da sociedade e da economia dessas redondezas. A mulher que foi capturada, sequestrada, traficada e submetida ao trabalho forçado, a mulher que alimentou com o seu leite sua alquimia gastronômica, a mulher que socializou o povo brasileiro, cuidou de crianças, alterou a língua, a rota e curou com seus saberes e ervas vindas de orixás. Peço licença para reverenciar Dona Ana, parteira e benzedeira do distrito de Tibiriçá. Cozinheira que rendeu Getúlio Vargas por seu tempero, pelas suas mãos, muitas vezes vieram ao mundo diversas crianças. E outros e tantas outras foram curadas e curados. Mas pelo seu ventre nasceu Dona Elisa, minha mãe. Mulher preta, minha ancestral, a quem eu devo meu caráter, minha garra, minha intelectualidade, minha missão é espelhada nessa mulher empregada doméstica, humilde, mãe de 9 filhos e filhas, que deixou em nossa memória e em nossa história o legado que suporta todas as adversidades com a altivez necessária. Essas camadas de histórias que nos forjam são o nosso combustível para lutar por aqueles que desafiam o sistema pela existência dos seus e das suas, e que fazem do cotidiano o palco para a sua resistência, as mulheres de Bauru. Também destaco mulheres imigrantes e ex-migrantes que acreditaram nessa terra para depositar suas sementes e que delas se colheriam bons frutos. Tantas que merecem destaque, mas em nome de todas vou mencionar apenas algumas que participam direta e indiretamente comigo nesta mesa. Para estar conosco, podemos trazer a saudosa Iraci Pereira, mulher de tantas lutas populares, Ruth do Amaral Sampaio, a Cir Santinho Mota e muitas outras que vieram antes de nós, já partiram e nos ensinaram muito. E sobre essa casa não podemos deixar de dedicar um espaço especial nesta mesa para Maria José Major Jandresse, a primeira mulher eleita vereadora na cidade de Bauru, após mais de um século de presença exclusiva de homens neste parlamento. Atuou em 4 mandatos consecutivos, mulher de luta, um paredão de resistência e de afeto. Enfrentou tempos difíceis, duríssimos, e não sucumbiu aos ataques ao longo da sua trajetória. Por ela, mudou-se o regimento desta casa, que até então trazia a obrigatoriedade dos vereadores vestirem terno. Isso ilustra que onde chega a diversidade, o cotidiano se torna mais inclusivo e plural. Também neste parlamento já verearam Catarina Carvalho, Yasmin Nascimento, Thelma Gobi, em memória, Maria Helena Catini, Thaís Vioto, Yara Costa e a minha particular e querida amiga Chiara Ranieri Baceto, pela qual nos despedimos das construções profícuas que realizamos nesta última legislatura, a quem eu rendo homenagens e agradeço a parceria. Será mais difícil sem você, Chiara.
a quem eu enalteço em nome de todas as outras citadas que pavimentaram esse caminho que vamos seguir com certeza. Com o apoio dessas e tantas outras mulheres políticas, mas também alargando os espaços para as novas gerações de mulheres que estarão nesse poder, que tenham mais condições de igualdade, mais respeito de seus pares e mais êxito do que tivemos até aqui. Não posso deixar de mencionar a participação da mulher no Executivo, sobretudo por termos sido a primeira mulher a estar compartilhando o poder no Executivo Municipal, como vice-prefeita eleita e reeleita em 2008 e 2012, eleitores que nos confiaram o compromisso para avançar em pautas urgentes e históricas da cidade naquele momento. Ser uma mulher negra e de esquerda neste espaço não me tem sido tarefa das mais fáceis. Uma quadra histórica de desafios que nos forjaram as habilidades para construir, compreender e enfrentar os desafios do mandato de uma vereadora. Desta forma, recebo a ilustre prefeita Sueli Rosim, que logrou êxito em sua reeleição, com o sentimento da mais alta cordialidade republicana e desejo de que possamos dialogar com vistas ao maior interesse público desta cidade, destacando que muitos são ainda os desafios da Bauru de hoje. A Bauru de hoje, polo regional do Centro-Oeste paulista, com 391.740 habitantes, destes 195.826 mulheres, ou seja, 51,6% da nossa população. Nos convoca esses dados, sobretudo a mim e a Vossa Excelência, prefeita, muito altruísmo e alguns sacrifícios, dada a extrema urgência e fragilidade em que se encontram as nossas mulheres. Uma cidade com 282.642 eleitoras e eleitores com aptidão para votar ou ser votado, para legislar, fiscalizar e governar, é que nós, aqui presentes, todos nós, vereadores, fomos eleitos ou reeleitos. A Bauru de hoje espera que nós olhemos para trás com a motivação de superar os erros de antecessores e avançar com as possibilidades da nossa era. Espera que tenhamos sabedoria, discernimento, conhecimento, ousadia e coragem para tomar as melhores decisões para todas as pessoas da cidade, em especial para aquelas que precisam de desenvolvimento, muito mais que tantas outras, de justiça social, de democracia, demandas de ontem que não podem mais esperar. Os recursos hídricos já se encontrou os seus limites. A Bauru de hoje já encontrou o limite legal para os avanços urbanísticos e de crescimento. Não pode mais aceitar tanta casa sem gente e tanta gente sem casa. Gente com fome num território tão fértil, no qual centenas de famílias madrugam para colocar a produção de alimentos em nossas mesas. Deve-se dar um basta às desigualdades sustentadas pela exploração da classe trabalhadora empregada, a informal e a desempregada, aos níveis de violência contra grupos específicos que compõem estatísticas desde sempre. Não pode mais aceitar as lágrimas de mães que aguardam uma vaga de creche, uma vaga no hospital, uma cirurgia, uma cesta básica, ou que, por uma tragédia ou outra, a violência tirou seus filhos. É preciso prover um futuro para as crianças e os nossos adolescentes, oportunidade para a nossa juventude, cultura, esporte, educação, dignidade para a população idosa, respeito para as várias formas de existir e de amar, igualdade racial e de gênero, pluralidade para o exercício das diversas crenças e condições de sobrevivência para toda a população. Em nosso mandato, investimos na dimensão pedagógica das nossas ações. Seguindo os ensinamentos de Paulo Freire, buscamos encontrar nos discursos a verdade que exercitamos na prática. E, desta forma, aprendemos e pudemos ensinar essa relação dialética, engrenagem que nos movimentou
nesta atuação. O diálogo, que nos é tão caro, foi exercido e exercitado, e propusemos e vislumbramos a possibilidade da Câmara Municipal ter um espaço de aprendizagem qualificada para que os conhecimentos sejam democraticamente socializados com os vereadores, eleitos e reeleitos. Falo aqui da Escola do Parlamento, que instituímos a partir do último ano na estrutura do Poder Legislativo. Temas fundamentais para o desenvolvimento igualitário dessa cidade, complexos, específicos, técnicos, devem ser acessíveis para toda a sociedade, inclusive para os vereadores eleitos. Sobretudo para nós que votamos e contribuímos para a tomada de decisões que incidem nos rumos e no futuro da cidade. Soma-se a essa demanda a necessidade de ofertar uma estrutura adequada à altura da relevância deste parlamento. Equipar e qualificar este espaço regente dos mais profícuos debates de ideias e zelador dos mais elevados interesses da sociedade bauruense de todos os tempos. Uma Câmara Municipal independente e forte é resultado de ações e decisões concretas. Não se trata apenas de um feito individual, mas de um sinal inequívoco de que a cidade anseia por coragem, novas ideias e uma política que realmente sirva ao bem comum. Muitos no passado ignoraram os ventos da mudança e tiveram como pena o sufocamento nas areias movediças da história. Nossa cidade nunca foi tão rica. Não se trata só de dinheiro, mas de possibilidades de se criar uma realidade mais próspera, inteligente e digna para todos os cidadãos e cidadãs. A vergonha de não termos ainda um saneamento básico moderno, completo e universal, o convívio cotidiano com a ineficiência do transporte público, a absurda precariedade da saúde municipal e a ausência de uma política para melhorar o acesso a moradias dignas são problemas que revelam uma realidade ainda concreta. Desafios não são apenas abstrações nem meros dados estatísticos. Estão nas histórias de vida, de luta, e de resistência de milhares e milhares de cidadãos e cidadãs que nos convocam a agir, que votaram em nós, que nos colocaram a todos aqui. A política que não enxerga essa dimensão humana falha em sua essência e se torna não apenas estéril, mas até mesmo imoral. Para mudarmos, é preciso coragem. Mas para que isso saia do mundo das palavras, precisamos ter uma relação democrática e fiscalizadora com a chefe do Poder Executivo. Abrirmos-nos para a sociedade organizada, ajudarmos a organizar a parte da sociedade que ainda não está, garantir a transparência, o acesso da imprensa e o controle social. A democracia que defendemos e vivemos não é uma monarquia eleitoral, mas a base sobre a qual edificaremos, aí sim, o bem comum. O legislativo, em sua essência, não é um cúmplice, e todos nós assumimos hoje a responsabilidade de sermos os guardiãos da integridade pública. E, infelizmente, o plural, respeitosamente discordando, que a prefeita usou, não pode ser hoje uma realidade, né? Não tem elas, vereadoras. Seremos 21 vereadores. E apenas eu, como uma mulher, nos próximos 4 anos dessa legislatura. Se de um lado a cidade avançou, elegendo uma mulher e reelegendo essa mulher, o que mostra que se supera preconceitos e parte considerável da misoginia que ainda reina, e tornando uma mulher, pela primeira vez na história, a mais votada dessa cidade, dando a honra de ter conduzido essa sessão de outro lado, de forma muito cruel. O voto que a gente pode lamentar, mas tem que respeitar, delegou somente a mim a missão de ser mulher e fazer a política e defender os interesses que todas as mulheres têm e que são muito específicos, acreditem. Mas eu tenho certeza que, ao lado dos pares, da sociedade organizada e do controle social, nós daremos conta dessa missão. Que Deus nos abençoe. Neste momento, suspenderemos temporariamente a sessão
para que a prefeita Suelen Rosim, o vice-prefeito Orlando Costa Dias, possam deixar esta Casa de Leis para dirigirem-se à Prefeitura Municipal. Solicitamos aos senhores vereadores que permaneçam neste plenário para que possamos, na sequência, realizar a eleição da mesa diretora. Está suspensa a sessão às 19h04.